Imagine um homem com uma força tão incrível que era capaz de derrotar leões com as próprias mãos e enfrentar exércitos inteiros sozinho. Mas, ao mesmo tempo, alguém que carregava um coração cheio de conflitos, impulsos e paixões que acabariam o levando a uma queda trágica. Esse é Sansão, uma das figuras mais fascinantes da Bíblia. O homem forte de Deus que, mesmo dotado de poderes extraordinários, teve que enfrentar suas fraquezas e encontrar redenção no final de sua vida. Nossa história começa em um período sombrio para os israelitas, que sofreram sob a opressão dos filisteus por 40 anos. Na cidade de Zorá, vivia um homem chamado Manoá, da tribo de Dan. Sua esposa era estéril e não tinha filhos. Um dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e disse: "Você é estéril e sem filhos, mas ficará grávida e dará à luz um filho. Agora, certifique-se de não beber vinho ou outra bebida fermentada e de não comer nada impuro. Você terá um filho cuja cabeça nunca será tocada por uma navalha, pois o menino será um nazireu, consagrado a Deus desde o ventre. Ele assumirá a liderança na libertação de Israel das mãos dos filisteus." Excitada e surpreendida, a mulher correu para contar ao marido sobre a mensagem do anjo. Manoá, ao ouvir isso, orou ao Senhor, pedindo que enviasse o anjo novamente para ensiná-los a criar o menino. Deus ouviu a oração de Manoá e enviou o anjo de volta. Manoá perguntou ao anjo: quando suas palavras forem cumpridas, qual deve ser a regra que regerá a vida e o trabalho do menino? O anjo reiterou as instruções, dizendo que a esposa de Manoá deveria fazer tudo o que lhe havia sido ordenado. Logo após, a esposa de Manoá deu à luz a um filho, e eles o nomearam Sansão. À medida que Sansão crescia, o Senhor o abençoava, e o Espírito do Senhor começou a agitá-lo enquanto ele estava em Maanã, entre Zorá e Estaol. Quando jovem, Sansão desceu a Timna, onde avistou uma mulher filisteia. Ele voltou para casa e disse a seus pais: "Eu vi uma mulher filisteia em Timna. Agora, tragam-na para mim como esposa." Seus pais ficaram consternados com sua escolha, questionando: "Não há uma mulher aceitável entre seus parentes ou entre todo o nosso povo? Você deve ir aos filisteus incircuncisos para conseguir uma esposa?" Mas Sansão insistiu: "Tragam-na para mim. Ela é a pessoa certa para mim." Seus pais não sabiam que essa situação era parte do plano do Senhor, que estava buscando uma oportunidade para confrontar os filisteus. No caminho para Timna, Sansão encontrou um jovem leão. A floresta era densa e o caminho estreito quando, de repente, um rugido poderoso cortou o ar. Um leão feroz e selvagem atacou Sansão. O Espírito do Senhor veio sobre ele com grande força, e, com um ímpeto sobrenatural, Sansão despedaçou o leão com suas próprias mãos, como se rasgasse um cabrito. A carcaça do leão ficou em pedaços, testemunhando a incrível força de Sansão, mas ele não contou a seus pais o que havia feito. Mais tarde, ao voltar para se casar com a mulher, Sansão se desviou para olhar a carcaça do leão e viu nela um enxame de abelhas e um pouco de mel. Ele pegou o mel com as mãos e comeu enquanto caminhava. Ao se juntar a seus pais, ele também lhes ofereceu um pouco, mas não mencionou que o mel vinha da carcaça do leão. Durante a festa de casamento em Timna, Sansão propôs um enigma a seus 30 companheiros filisteus. "Deixe-me contar um enigma", disse Sansão. "Se vocês puderem me dar a resposta dentro dos 7 dias da festa, eu lhes darei 30 vestes de linho e 30 conjuntos de roupas. Se não puderem me dizer a resposta, vocês devem me dar 30 vestes de linho e 30 conjuntos de roupas." Eles responderam: "Conte-nos seu enigma, queremos ouvir." Ele então disse: "Do que come saiu comida, e do forte saiu doçura." Por 3 dias, eles não conseguiram dar a resposta. No 4º dia, disseram à esposa de Sansão: "Persuadi seu marido a explicar o enigma para nós, ou iremos queimá-la e a casa de seu pai até a morte. Você nos convidou aqui para roubar nossa propriedade." Então, a esposa de Sansão lançou-se sobre ele, soluçando: "Você me odeia, não me ama de verdade. Você deu ao meu povo um enigma, mas não me disse a resposta." Sansão respondeu: "Eu nem expliquei a meu pai ou mãe, então por que eu deveria explicar a você?" Ela chorou durante os 7 dias da festa, e no 7º dia, finalmente ele contou a ela, pois ela continuou a pressioná-lo. Ela, por sua vez,
explicou o enigma a seu povo. Antes do pôr do sol no 7º dia, os homens da cidade disseram a Sansão: o que é mais doce que o mel? O que é mais forte que o leão? Sansão respondeu: se vocês não tivessem arado com minha novilha, não teriam desvendado meu enigma. Então, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele. Ele desceu a Ascalon, matou 30 homens, despojou-os de tudo e deu suas roupas aos que haviam explicado o enigma. Ardendo de raiva, ele voltou para a casa de seu pai. E a esposa de Sansão foi dada a um dos seus companheiros que o acompanharam na festa. Mais tarde, durante a colheita de trigo, Sansão pegou um cabrito e foi visitar sua esposa. Ele disse: vou ao quarto da minha esposa. Porém, o pai dela não o deixou entrar, explicando: estava tão certo de que você a odiava que a dei ao seu companheiro. Não é a irmã mais nova dela mais atraente? Levei-a em vez disso. Sansão respondeu: desta vez, eu tenho o direito de me vingar dos filisteus. Realmente os farei mal. Então, ele saiu e pegou 300 raposas, amarrou as cauda a cauda em pares. Ele então prendeu uma tocha em cada par de caudas, acendeu as tochas e soltou as raposas no campo de grãos em pé dos filisteus. Os campos estavam em chamas, o cheiro de plantações queimadas preenchia o ar e os gritos dos filisteus ecoavam enquanto sua subsistência se consumia nas chamas. Ele queimou os feixes e o grão em pé, junto com as vinhas e os olivais. Quando os filisteus perguntaram quem havia feito isso, foram informados de que era Sansão, o genro do homem de Timna, porque sua esposa foi dada a seu companheiro. Indignados, os filisteus subiram e queimaram a casa dela e a de seu pai. Sansão, ao saber, disse: uma vez que vocês agiram assim, juro que não vou parar até me vingar de vocês. Ele os atacou violentamente e matou muitos deles. Depois disso, ele se retirou e ficou em uma caverna na rocha de Etã. Os filisteus acamparam em Judá, espalhando-se perto de Leí. O povo de Judá perguntou: por que vocês vieram lutar contra nós? Eles responderam: viemos para levar Sansão prisioneiro, para fazer com ele o que ele fez conosco. Então, 3.000 homens de Judá desceram até a caverna na rocha de Timna e disseram a Sansão: você não percebe que os filisteus são os governantes sobre nós? O que você fez conosco? Ele respondeu: eu apenas fiz a eles o que eles me fizeram. Eles disseram: viemos amarrá-lo e entregá-lo aos filisteus. Sansão pediu: jurem para mim que vocês não vão me matar. Eles concordaram: nós só vamos amarrá-lo e entregá-lo a eles. Não vamos matá-lo. Assim, amarraram-no com 2 cordas novas e o levaram para fora da caverna. Enquanto se aproximava de Leí, os filisteus vieram em sua direção gritando. O Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele, e as cordas em seus braços tornaram-se como linho carbonizado, e as amarras caíram de suas mãos. Encontrando uma mandíbula fresca de um jumento, ele a agarrou e derrubou 1000 homens. O chão ficou coberto com os caídos, enquanto Sansão permanecia de pé, ensanguentado, mas vitorioso, com a mandíbula apertada em sua mão. Então Sansão disse: com a mandíbula de um jumento, fiz deles jumentos. Com a mandíbula de um jumento, matei 1000 homens. Quando terminou de falar, jogou fora a mandíbula, e o lugar foi chamado de Ramate-Leí. Sentindo uma grande sede, ele clamou ao Senhor: você deu ao seu servo esta grande vitória. Agora devo morrer de sede e cair nas mãos dos incircuncisos. Então Deus abriu um lugar oco em Leí, e água jorrou dele. Quando Sansão bebeu, sua força retornou e ele reviveu. Assim, a fonte foi chamada de Enaque e ainda está lá em Leí. Certa vez, Sansão foi a Gaza, onde viu uma mulher bonita. Ele entrou para passar a noite com ela. O povo de Gaza foi informado de que Sansão estava ali, então cercaram o lugar e ficaram à espreita por ele a noite toda, à porta da cidade, sem se moverem durante a noite, dizendo: ao amanhecer, o mataremos. Mas Sansão ficou ali apenas até a meia-noite. Então ele se levantou, agarrou as portas da cidade junto com os 2 postes, e as arrancou, barra e tudo. Ele as levantou sobre os ombros e as carregou até o topo da colina que está de frente para Hebrom. O poder absoluto necessário para arrancar e carregar as portas da cidade foi uma demonstração da incrível força e audácia de Sansão. Algum tempo depois,
ele se apaixonou por uma mulher no vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Os governantes dos filisteus foram até ela e disseram: veja se você consegue atraí-lo e descobrir o segredo de sua grande força e como podemos dominá-lo, para que possamos amarrá-lo e subjugá-lo. Cada um de nós lhe dará 1.100 ciclos de prata. Então, Dalila disse a Sansão: conte-me o segredo de sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. Sansão respondeu: se alguém me amarrar com 7 cordas de arco frescas que não tenham sido secas, eu ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Os governantes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 cordas de arco frescas que não haviam sido secas, e ela o amarrou com elas. Com homens escondidos na sala, ela o chamou: Sansão, os filisteus estão sobre você. Mas ele quebrou as cordas tão facilmente quanto um pedaço de corda se rompe perto de uma chama. Então Dalila disse a Sansão: você me fez de boba, você mentiu para mim. Venha agora, me diga como você pode ser amarrado. Ele respondeu: se você tecer as 7 tranças da minha cabeça no tecido do tiro e apertar com o alfinete, eu ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Assim, enquanto ele dormia, Dalila pegou as 7 tranças de sua cabeça, as enfiou no tecido e apertou com o alfinete. Novamente, ela o chamou: Sansão, os filisteus estão sobre você. Ele acordou do sono e puxou o alfinete e o tiro com o tecido. Então, ela disse: como você pode dizer que me ama quando não confia em mim? Esta é a 3ª vez que você me faz de bomba e não me contou o segredo de sua grande força. Com essa insistência, ela o sondava dia após dia até que ele ficou farto da situação. Finalmente, ele contou a ela tudo: nunca uma navalha foi usada em minha cabeça, pois sou um nazireu dedicado a Deus desde o ventre da minha mãe. Se minha cabeça fosse raspada, minha força me deixaria, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que ele havia lhe contado tudo, enviou uma mensagem aos governantes dos filisteus, dizendo: voltem, ele me contou tudo. Os filisteus retornaram com a prata em suas mãos. Depois de colocá-lo para dormir em seu colo, Dalila chamou alguém para raspar as 7 tranças de seu cabelo, e então começou a subjugá-lo, e sua força o deixou. Em seguida, ela chamou: Sansão, os filisteus estão sobre você. Ele acordou de seu sono e pensou: vou sair como antes e me libertar. Mas ele não sabia que o Senhor o havia deixado. Então, os filisteus o agarraram, arrancaram seus olhos e o levaram para Gaza, amarrando-o com algemas de bronze. Eles o colocaram para moer grãos na prisão, apesar de estar cego e escravizado. Sansão experimentou um processo de transformação espiritual enquanto estava preso. Com o crescimento de seu cabelo, sua fé também pareceu renovar-se. Ele percebeu a profundidade de suas falhas, mas ainda assim clamou a Deus por uma chance final de redenção. Os governantes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a Dagom, seu deus, e celebrar, dizendo: nosso Deus entregou Sansão, nosso inimigo, em nossas mãos. Quando o povo viu, eles louvaram seu Deus, dizendo: nosso Deus entregou nosso inimigo em nossas mãos, aquele que devastou nossa terra e multiplicou nossos mortos. Enquanto estavam em altos espíritos, eles gritaram: tragam Sansão para nos entreter. E ele se apresentou a eles. Quando o colocaram entre os pilares, Sansão disse ao jovem que segurava sua mão: coloque-me onde eu possa sentir os pilares que sustentam o templo, para que eu possa me inclinar contra eles. O templo estava cheio de homens e mulheres. Todos os governantes dos filisteus estavam lá, e no telhado havia cerca de 3.000 homens e mulheres assistindo Sansão se apresentar. Então, Sansão orou ao Senhor: soberano Senhor, lembre-se de mim, por favor. Deus, fortaleça-me apenas mais uma vez e deixe-me me vingar dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Sansão alcançou os 2 pilares centrais nos quais o templo estava apoiado, colocando sua mão direita em um e sua mão esquerda no outro. Ele disse: deixe-me morrer com os filisteus. Então, ele empurrou com toda a sua força, e o templo caiu sobre os governantes e todas as pessoas que estavam nele. O chão tremeu, as paredes ruíram, e os gritos dos filisteus encheram o ar enquanto o templo desmoronava. Assim, ele matou muito mais quando morreu do que durante sua vida. Seus irmãos e toda a família de seu pai desceram para buscá-lo.
Eles o trouxeram de volta e o enterraram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Ele liderou Israel por 20 anos. A vida de Sansão é um poderoso lembrete de como Deus pode usar até mesmo indivíduos falhos para realizar seus propósitos. A extraordinária força de Sansão foi igualada apenas por suas fraquezas humanas. No final, ele cumpriu sua missão divina. Através de sua vida, aprendemos sobre a importância da fé, os perigos da tentação e a soberania final da vontade de Deus. E ao final da história de Sansão, somos lembrados de uma verdade profunda. Não é a força física ou os dons extraordinários que nos definem, mas a entrega do coração a Deus. Sansão teve suas falhas, e ainda assim, Deus permaneceu ao seu lado, aguardando o momento em que ele se voltaria em sincera humildade. Mesmo em meio à sua maior fraqueza e perda, Sansão encontrou redenção porque reconheceu que sua força vinha de Deus e não dele mesmo. Isso nos ensina que, não importa quão distante ou quebrados possamos estar, há sempre um caminho de volta. Quando entregamos nossas fraquezas e nossas falhas nas mãos de Deus, Ele pode transformar a nossa dor em propósito, nossa derrota em vitória. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se em nosso canal e pressione o sino para receber notificações de nossos vídeos mais recentes. Certifique-se de curtir o vídeo, comentar seus pensamentos e compartilhá-lo com seus amigos e familiares. Até o próximo vídeo, obrigado por assistir.